desse papel do espiritualista nesse meio, nesse trânsito entre a realidade que ele tem que gerenciar pessoal, na sua vida, na sua trajetória, essa responsabilidade. Isso está na programação de cada um? Está. Está, e não só do médium, está na programação de todos. Todos. Todos nós somos médiums, né? Isso está muito bem esclarecido e muito bem explicado. Todos nós temos uma capacidade mediúnica muito importante e que precisa ser trabalhada. Essa responsabilidade nossa, ela é a que nos faz crescer e a que nos faz tomar direções diferentes. Veja, por exemplo, se nós pensarmos que para eu me tornar um espiritualista ou me tornar alguém que traz conhecimento, eu preciso ser esclarecido. Então, nós vamos ter como base quem para saber o que é esclarecido? Quem que vai ser o nosso guia para ser esclarecido? Rapidamente vão dizer Jesus. Então, ou Buda, ou Rama, ou um espírito como Emmanuel, Ramatiz, André Luiz, a gente vai começar a pensar nesses nomes, né? E nós vamos começar a ficar frustrados, porque nós vamos nos sentir cada vez mais distantes deles. Por quê? Porque nós somos humanos e nós carregamos conosco muitas falhas morais. Muitas. Gostamos ainda de fusarca, nos perdemos muitas vezes nos vícios do sexo, da bebida, das drogas. Nos perdemos muitas vezes na necessidade da falácia, daquilo que não se poderia, né, daquilo que só diz respeito ao outro. Gostamos ainda dos processos das intrigas ou do diz que me diz que. Existem muitas coisas no nosso cotidiano que é de um processo normal e natural. Nós vamos para o trânsito, a gente adora meter a mão na buzina, xingar até a 15ª geração, muitas vezes, as pessoas. Então, nós temos uma série de condutas que nos afasta daqueles que nós temos como referência de espiritualização. Porém, não é esse o ponto da espiritualização. O ponto da espiritualização é todo aquele processo que eu tenho, que eu reconheço e que eu me esforço em modificar. Não é modificar, o modificar é a consequência, mas o esforçar-se nesse movimento de tentar hoje segurar um pouquinho mais antes de xingar. Veja, não é não xingar, segurar um pouquinho mais. E talvez daqui um pouco você passe um dia sem xingar. Então, quer dizer que naquele dia você foi um grande vitorioso. Isso é um processo lento, gradual de espiritualização. Quando nós achamos que todo o médium, todo o espírita, todo o palestrante, todo o comunicador, ele tem que ser perfeito, então nós estamos colocando a ele o grau de divindade, do qual rapidamente, facilmente, ele irá cair, porque ele não tem como sustentar aquilo que ele não é. Veja, por exemplo, no desenvolvimento das religiões afrodescendentes. O candomblé, por exemplo. O pai de santo, ele só pode dar aquilo que ele tem. Então, por exemplo, para ele iniciar um filho, ele precisa chegar e receber o decá lá dos 7 anos. Mas ele nunca vai poder iniciar alguém de 14 anos, porque ele nunca foi iniciado em 14 anos. Então, ele terá que receber todo aquele trabalho dos 14 anos, dos 21 anos, dos 40 anos, para que ele possa dar. E agora, trazendo isso, né, a gente estava falando de padrões e de crenças. Agora, quando a gente olha para nós, o que eu posso dar para as pessoas? Eu posso dar esforço, dedicação, mostrar de forma clara que eu sou uma pessoa falha, que eu tenho muitos defeitos, e defeitos às vezes graves demais, mas que estes não me impedem de eu querer falar e ajudar. Se alguém quiser vir contra e colocar esses meus defeitos à mostra, à tona, é um direito desta pessoa, do qual terão sim sempre consequências. Mas
Isso não impede de que eu possa deixar de ajudar aquelas pessoas que estão, assim como eu, tentando, me esforçando e movimentando. Quando a gente olha desse jeito, a gente começa a ver que o processo da iluminação não é ser luz, mas é transformar as sombras que nós temos em luz. O movimento é diferente, o trabalho é diferente. Então, eu aceito a minha imperfeição e eu trabalho ela. Eu aceito os meus desequilíbrios e eu trabalho eles. E o trabalhar sem julgar, sem botar prazo e sem nos se preocupar em se eu vou tombar, se eu vou resbalar, se eu vou cair, se eu vou desandar. O importante é que, diante de conhecimento dele, eu aceito e eu transformo. Então, eu volto para a estrada e continuo a sequência da caminhada, continuo o meu processo e não começo de novo. Assim foi com os grandes seres da humanidade. Veja, por exemplo, as próprias histórias de Jesus. Conta inúmeras vezes que ele disse, pedindo a Deus para que fosse modificado as coisas. É o momento que ele chora lágrimas de sangue, né? E, Pai, por que me abandonastes? Uma outra frase muito conhecida dele. Veja, nós estamos falando de um ser de luz que por um instante se sentiu só. Porque nós não podemos. Então, ele nos mostra que nós vamos transformar e crescer a cada instante. E isso eu acho que é uma das bênçãos que nós precisamos louvar, sermos imperfeitos. Porque é graças à minha imperfeição que eu tenho chance de ser melhor a cada dia. Isso. Washington. Exatamente, né? A gente só sabe que estamos melhorando quando nós reconhecemos que somos imperfeitos, né? Como o Jorge disse, que nós não precisamos deixar nossas imperfeições de uma hora para outra, mas temos que caminhar para isso dia após dia, e de um dia para o outro você perceber, não, hoje eu fui um pouquinho melhor que ontem, né? Eu já sou vitorioso por isso. Aí eu xinguei 2 vezes, mas ontem eu xinguei 5, então hoje eu já melhorei, né? Esse é o pensamento que tem que ter. Tem uma frase da oração do Reikiano que diz: só por hoje eu posso amar mais, só por hoje eu possa perdoar mais, né? Só por hoje eu possa servir mais. Porque ele não está pensando no que sempre eu tenho que fazer, mas no que eu estou fazendo hoje. Essa frase, essa oração é muito bela e nós teríamos que refletir bastante sobre ela. Do presente, né? Nesse momento, o agora, que é tudo que temos.